E aí, turma, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos começar o primeiro episódio do nosso podcast Cadê o Dinheiro? Com a participação do nosso professor e economista Eric. Meu nome é Oséias Colares, sou auditor fiscal, sou professor, sou empreendedor e o professor Eric é economista. Dê um oi para a turma aí, professor Eric, se apresente. Boa noite. Boa noite, Oséias. Boa noite a todos os amigos que estão nos acompanhando. Vamos ajudar aqui mutuamente a identificar onde que está o dinheiro de todos os municípios do nosso estado de Roraima, começando hoje, abordando especificamente a região ali do Amajari. Espero que a gente possa levar a informação certa e que contribua para que as pessoas aprendam a direcionar os recursos, a saber como esses recursos estão sendo alocados. Bacana. E hoje nós vamos ter também a participação do doutor Pedro, que é médico. Eu vou já colocar ele aqui na tela. Pedro, um grande abraço. Possivelmente hoje você não está em um grande abraço. Longe, não é isso? Uma boa noite, um grande abraço a todos vocês. Vocês me ouvem? Alto e claro, Pedro. Boa noite. Boa noite, que bom. Um prazer grande estar aqui na presença de vocês para acompanhar o início dessa jornada, né, pelos municípios do interior, que há tempos carecem de uma atenção um pouco maior, né? E o Amajari, estando em primeiro lugar, com certeza é assunto que nos interessa muito, né? E eu, com muito prazer, estou aqui com vocês, tá? Bacana, Pedro. Antes da gente começar, eu falei pro Eric que nós íamos começar hoje abordando o tema da desoneração da folha de pagamento, que vai ser tema, eu acho que essa semana, de pauta no Senado, no Congresso, para ver se vão vetar, derrubar o veto do presidente Lula ou não. E o engraçado, eu vou botar aqui na tela, para a gente entender um pouco sobre essa discussão sobre a desoneração da folha. Resumidamente, isso aqui trata do seguinte: a turma que está nos vendo pela internet está acompanhando em tela cheia as matérias. O que acontece é que ou as empresas pagam 20% de tributo sobre a folha de salário, ou com o sistema atual que está vigente hoje, paga de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. E essa desoneração, ela vem ela inicia lá no governo Dilma. O professor Eric, que é um economista de mão cheia, pode nos falar melhor sobre isso, para que eu possa contar a história que apareceu ontem, de um caso concreto envolvendo aí como é que essa desoneração ela pode impactar na geração de emprego e renda. Você pode precisar para mim, professor Eric, se essa lei, se essa prática de desoneração, ela começou lá no governo da Dilma? Perfeito. Ela já tem 10 anos que está em prática e contribuindo significativamente para a manutenção de postos de trabalho e crescimento de algumas empresas e segmentos que essas empresas atuam, ou seja, contribuindo significativamente para o crescimento da economia brasileira. Ela vem sendo prorrogada de tempos em tempos, não é isso? De tempos em tempos, porque no primeiro momento atendia apenas alguns segmentos, hotelaria, serviços, construção civil, e a partir do momento que empresas identificaram que essa desoneração ela beneficiava, diminuindo em si ali, aumentando, vamos dizer assim, para ficar melhor, aumentando em si a margem de lucro
que os empresários têm, porque desonera em cima da folha de pagamento, como você bem disse. Aí ficava a critério do empresário. 20%, como era a lei anterior, em cima da folha de pagamento. Fica muito pesado para uma empresa que tem faturamento próximo ao break-even point, ao ponto de equilíbrio, quando aquelas empresas praticamente empatam o que estão faturando com as despesas, e mão de obra, pagamento de pessoal está incluso nessa questão. Então ficava muito pesado. Aí foi quando foi apresentada a possibilidade de 1 a 4% sobre o faturamento bruto, para empresas que não têm um faturamento tão elevado, fica em si uma contribuição previdenciária menor, contribuindo para um aumento da margem de lucro dessas empresas e, consequentemente, melhorando seus indicadores e melhorando a economia daquele estado, município, região que essas empresas estão inseridas. Bacana. E aí o caso engraçado que aconteceu hoje, eu estava comentando com o Eric pela manhã, é que já é um absurdo, Pedro, uma empresa pagar o salário dos funcionários e sobre essa folha de salário ainda ter que recolher dinheiro aos cofres públicos. Eu sou extremamente contra sobre qualquer incidência de tributos sobre a folha de pagamento. Eu sou terminantemente contra, que fique claro aqui. Sobre a folha de salário, o empresário não deveria nem pagar, deveria pagar zero. Não deveria nem ter essa prática de paliativamente substituir os 20% sobre a folha de pagamento e pagar de 1 a 4% sobre o lucro bruto. Isso não deveria sequer existir. E aí o que acontece? Uma colega que trabalha numa indústria de fábrica de sapatos em São Paulo, ela me ligou dizendo que o dono da empresa disse que caso o veto do presidente Lula se mantenha, ou seja, o que o Lula quer com isso? O Lula espertamente deve ter pensado, se eu revogar, se eu acabar com essa desoneração, quanto a mais eu tenho no caixa do governo? E aí disseram para ele que é algo em torno de 9, 10 bilhões. E como o PT precisa de dinheiro para fechar a conta, para fechar o balanço, e esse balanço eu já venho dizendo há muito tempo, ele não fecha, ele nunca mais vai fechar, não vai mais a receita e a despesa, não tem como bater, a não ser que ele saqueie as contas de poupança do povo brasileiro, como já aconteceu na história do Brasil uma vez. Do contrário, não dê ideia que eles fazem. Do contrário, essa conta não baixa, não fecha mais. E a desculpa de que vetou a prorrogação da desoneração porque o Congresso não fez lá a estimativa de perca de receita. Eu faço um desafio para a turma do PT, me mostra na época da Dilma se tinha essa previsão de renúncia de receita quando fizeram. Eu não achei, tá? Mas isso, na verdade, nada mais é do que desculpa do presidente Lula para ter mais dinheiro no caixa do governo federal. Simplesmente, a verdade é essa. Ele deveria ser mais justo com o povo, né? Dizer, olha, vou acabar com a desoneração porque eu preciso de dinheiro. Pronto, seria mais transparente com o povo. Mas acontece, doutor Pedro, que essa moça falou para mim que se a empresa, a indústria, tiver que voltar aos moldes anteriores, recolhendo 20% sobre a folha de salários, o dono da indústria disse que ia ter que reduzir o quadro e ia ter que fazer demissões. E aí ela fez o L, ela pediu o voto para o Lula durante a campanha, daquelas que ia para a rua, para a praça, e era estrelinha para lá, estrelinha para cá, L para lá, L para cá, e se arrependeu, está arrependida, né? E aí, essa fábrica de sapatos, ela vende o sapato em modalidade franquia para várias unidades no Brasil. E aí se a colega lá está consciente e está arrependida, deixa eu ver se uma colega que fez o L aqui no estado, que é uma vendedora de uma loja da fábrica de sapatos, tem essa mesma consciência. E eu liguei para ela e expliquei o que era desoneração, ela não sabia, e o mal do brasileiro é esse. Se você perguntar a cada 10 brasileiros, eu acho que 2 sabem o que trata essa desoneração de folha.
E aí eu perguntei para ela, e ela disse, não, Oséias, isso, graças a Deus, é um problema lá das indústrias, né, que não vai afetar a gente aqui, não. Só quem vai se ferrar é a indústria, não tem nada a ver com a gente aqui, que é uma loja, não. E aí eu disse, então, vamos lá. Tu concorda comigo que todo tributo que a empresa, que a indústria paga, ela coloca no preço da mercadoria quando ela faz a venda? Estou certo, professor Érico? Perfeito. Quem acaba pagando é o consumidor final, somos nós. Então eu disse para ela, se o dono lá da fábrica, da indústria, tiver que pagar mais tributos, ele vai colocar isso no preço do sapato que ele está fabricando. E vai ter que vender mais caro esse sapato para as franquias. Aí eu perguntei para ela, como é que está a venda hoje aqui no estado de Roraima? E ela disse que caiu em média 45% das vendas. Isso foi em todo lugar. Que todos os estabelecimentos, na verdade, essa é uma realidade de Roraima. E aí eu disse a ela, então o que é que tu achas? As vendas não estão tão boas. Se o teu patrão, dono da franquia local aqui, tiver que pagar mais caro por o produto e como as vendas não estão tão boas, ele decidir diminuir o quadro e demitir vendedores e começar pelos que fizeram L, por exemplo, tu vai ser demitida. Aí eu te pergunto, essa desoneração vai te impactar ou não? Ela disse, Oséias, pelo amor de Deus, isso é verdade, eu não tinha essa consciência, professor Érico. É porque, Oséias, as pessoas elas não mensuram causa e consequência. Elas não mensuram que aquelas ações terão impactos e esses impactos vão chegar até o seu lar, até o seu emprego, ampliando o seu próprio custo de vida. Fazendo uma contextualização, Oséias, para que as pessoas que estão nos acompanhando, é a contribuição previdenciária que foi patronal, contribuição previdenciária patronal que foi determinada lá na Constituição de 88, que determina 20% em cima da folha, ou seja, é muito pesado. Tem-se uma ideia de beneficiar, então, a indústria e apresentam uma proposta, como a gente salientou ainda agora, de 1 a 4% sobre o faturamento. Para aquelas empresas que têm faturamento baixo, é mais vantajoso. E isso contribuiu significativamente para a manutenção e criação de postos de trabalho. Porque o Oséias pode confirmar comigo, o custo, doutor Pedro, o custo de um colaborador formal, carteira assinada, que você paga um salário mínimo, ele custa efetivamente para a empresa 2,5 vezes mais do que o salário que ele paga. Então, tudo que vier a contribuir para reduzir, desonerar tributação em cima do pagamento da folha, beneficia a empresa, aumenta a margem de lucro, sobra mais para ser reinvestido, ampliando produção e promovendo crescimento. E, principalmente, manutenção de emprego ou ampliação da possibilidade de absorver essa mão de obra trabalhadora. Aqui no nosso estado, doutor Pedro, perdão, e o senhor bem deve saber isso, acredito que o Amajari esteja passando pela mesma situação, há um processo de migração desenfreada, excedente de disponibilidade de mão de obra, que poderá ser impactada diretamente com essa ação da revogação, da desoneração em cima da folha. Só que aí, Oséias, você vê que a gestão do Partido dos Trabalhadores, ela volta a cometer os mesmos erros do passado. Perfeito? Porque quando ela prejudica, quando ela ajuda a contribuir para a elevação dos custos de produção e a falta de desoneração da folha é a elevação dos custos de produção, ela lá na frente ela vai reduzir a arrecadação. Porque seria muito mais inteligente incentivar o meio de produção que vai ter tributação em cima e, consequentemente, eleva-se a arrecadação, do que pensar somente no imediatismo, que é o que eles estão fazendo, e aí sim vamos sentir os impactos dessa decisão errada que o presidente está para tomar, vamos sentir daqui um ano e meio em diante. Aí sim nós vamos ver os impactos reais dessa decisão erradamente adotada por eles. Exatamente. O custo ele acaba se tornando muito alto, torna-se pouco competitivo, né? A gente acaba não tendo competitividade, certamente vai diminuir
tanto o nível de emprego, porque não vai ser possível manter o posto de trabalho com uma arrecadação de 1/5, incidindo diretamente sobre A folha. a folha, né? E certamente o posto de trabalho ele vai sumir, a arrecadação vai sumir e o produto vai ficar menos competitivo, porque o custo Brasil vai continuar sendo alto como sempre, né? Com certeza. E para a gente dar continuidade, algumas pessoas já estão mandando mensagem aqui, vamos já ler as mensagens. Nós estamos ao vivo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Nós vamos começar a falar o tema do nosso podcast, que é Cadê o Dinheiro? E antes da gente começar, para vocês terem uma ideia, um dado que saiu esses dias, o último pior Black Friday que existiu no Brasil foi em 2010. Foi superado esse ano, o Black Friday desse ano foi o pior da história, superando o ano de 2010. No ano passado, o Black Friday já tinha tido uma redução de 35% em relação ao ano de 2021. Então, essa falta de, talvez, expectativa de dias melhores, a falta de dinheiro realmente no bolso do povo, tem feito com que acendesse essa luzinha e deve servir para os governos como um alerta, porque quando você tem o pior Black Friday da história, não é um bom sinal, né, Eric? É sinal de que a economia não está girando. É a leitura correta, né, Osés? Infelizmente, a gente parece assim que é perseguição, mas a verdade sempre tem que ser repassada para as pessoas. Qual é o modus operandi do PT? A gente não precisa entrar em questão ideológica, mas um partido que tem como ideologia o comunismo, a estatização de segmentos, o resultado é esse. O resultado é esse. Porque pensa somente em ampliar a arrecadação com a brilhante ideia de aumentar tributos. Aumentando tributos, você está afugentando investidores, empreendedores, empresas. Consequentemente, você está reduzindo a possibilidade de geração de emprego e renda. Então, esse cenário da pior Black Friday, desde o governo Dilma, lá de 2010, para cá, é um cenário que é até preocupante, porque em apenas um ano, que ainda não findou, ou seja, 11 meses de gestão, eles já conseguiram esse importante reconhecimento aí da pior Black Friday, de todos os tempos, de 2000 para cá. Então, é um cenário preocupante, mas não nos surpreende. As previsões eram justamente que o governo do PT tocaria o barco dessa maneira, como infelizmente nós estamos constatando. Então, o tema do nosso podcast, doutor Pedro, é cadê o dinheiro? E aqui a nossa intenção não é, tanto que no nosso, eu e o professor Eric, a gente faz parte do Renova BR, e a gente faz política baseado em dados e evidências. A gente não toca em nome de ninguém, a gente não ofende ninguém, a gente não tem lado A ou lado B. Quando a gente trata aqui de mostrar o dinheiro que sai do bolso do povo brasileiro para parar nos cofres públicos, a gente mostra os dados e diz onde vai buscar. E aí a gente percebe o tanto de dinheiro que tem nos estados, nos municípios, de todo o Brasil. E o quanto existe a falta de transparência. Nós vamos depois, num próximo programa, podcast nosso, falar mais sobre transparência, que é um caso sério, é um caso grave. Do norte ao sul do Brasil, a falta de transparência existe tanto por parte dos governos municipais e estaduais, por vezes até do governo federal. Então, quando a gente quer saber quanto de dinheiro entrou no município de Amajari nos últimos anos, não é o Oséias, auditor fiscal, especialista em direito tributário, associado do Instituto Brasileiro de Direito Tributário,
com o auxílio do professor Eric, que é economista, que está inventando os dados, não. Esses dados nós vamos, inclusive, ensinar para as pessoas onde elas podem acessar, onde elas podem acompanhar, até para ser formadoras de opinião. E nós vamos começar a abrir aqui a tela e nós vamos ficar aqui no cantinho. Então, nós vamos começar aqui pelo site da Secretaria da Fazenda. Vamos começar a verificar quanto que o estado de Roraima passou para o município de Amajari. E aí depois, para as pessoas entenderem de onde está a parte legal, está na Constituição Federal. E nós não vamos entrar aqui em detalhe, porque vai demandar muito tempo. Mas ao final do nosso podcast, eu e o professor Eric e o doutor Pedro, vamos convidar todos vocês a fazer um curso grátis, online, onde você pode se preparar e ter conhecimento de onde buscar vários números com relação ao seu estado, ao seu município e tudo mais. Então, se a gente acessa aqui o site da Secretaria da Fazenda, a gente percebe que no exercício de 2022, no ano passado, e aí o professor Eric vai ficar com a calculadora, o município de Amajari, ano passado, só de repasse estadual, que nós já vamos abrir quais são esses impostos, recebeu 9 milhões. E se a gente acessa a tabela de repasses, o professor Eric, eu acho que deu uma caída aí, e nós selecionamos aqui, ó, o município de Amajari, e eu vou colocar aqui 1 do 1 de 2020 até 30 do 11 do atual mês. A Amajari recebeu de ICMS 30 milhões. As perguntas não param de chegar, mas se a gente ficar olhando, não tem como... Tem até um vereador de Amajari que já colocou um olhinho aí, está acompanhando e vai nos ajudar depois a responder as perguntas de para onde está indo, onde está sendo gasto o dinheiro que está chegando no município de Amajari. Então, são os fiscais, né, Oséias? O nobre vereador é o fiscal. Deveriam ser, porque muitas das vezes a gente vê que a maioria das câmaras municipais é um puxadinho da prefeitura. E não fiquem com raiva de mim, porque isso é verdade. Mas tem bons vereadores, sim, não há dúvida disso. Então, o estado de Roraima passa ao município de Amajari parte do que arrecada de ICMS, de IPVA, Fundef, Fundeb, ICMS, Fundeb e IPVA. Então, nos últimos anos, o estado de Roraima passou ao município de Amajari o total de 38 milhões. E aí nós fizemos aqui uma simples tabela que mostra aqui, ó, repasse estadual, 38 milhões. A gente depois tinha só que configurar a tela aqui para ficar melhor. Mas isso são nos próximos capítulos. Eu acho que se eu fizer assim... Foi... Não melhorou. Não melhorou. Então, recebeu de repasse estadual 38 milhões. Deixa eu dar um zoom aqui, já que está desconfigurado. Aqui, ó. Pronto. Agora acho que ficou um pouco melhor. Recebeu de repasse estadual 38 milhões. Recebeu de transferências constitucionais 95 milhões. E de convênios, que é para fazer praça, para fazer feira, para fazer estradas e vicinais, recebeu 55 milhões, o que dá um total aí de 188 milhões. É muito dinheiro, Pedro. É muito dinheiro. Se você divide isso aqui por 4 anos, que é um mandato um mandato, dá mais de 50 milhões por ano. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, de onde vem essas transferências constitucionais que nós colocamos aqui de 95 milhões? É só acessar o portal da transparência na internet. A gente vem aqui e digita portal da transparência.gov.br
aparece aqui o portal da transparência. Nós vamos descer aqui, clicar em estados e municípios, consulta, escreve o nome de Amajari, clica em cima do nome de Amajari e aparece aqui quanto a Amajari recebeu do governo federal. Então, no ano de 2023, já recebeu 26 milhões. Então, se a gente entrar aqui para detalhar cada um, nós vamos passar 3 horas fazendo essa live e o ideal é que a gente termine em menos de 1 hora. Repetindo que esses dados, a legalidade, tudo é constitucional, está na Constituição Federal e, de forma simples, a gente explica nos nossos cursos de formação política que nós vamos dar o site ao final do nosso podcast de hoje. Então, recebeu a Amajari em 2023, 26 milhões. Recebeu no ano de 2022, 25 milhões. Recebeu no ano de 2021, 23 milhões. Você perceba que esse valor só vem aumentando a cada ano, né? E recebeu no ano de 2020, onde nós vamos parar no ano de 2020, 18 milhões. Somando esses valores, vai dar 95 milhões 037. É muito dinheiro. E os convênios já recebeu, nos últimos anos, 55 milhões. E aqui é que está o mais interessante. Onde é que a gente consulta isso? Volta no portal da transparência, na página principal, entra em convênios, clica em consulta, vai aqui no município, escreve Amajari. Amajari. Está dando para ver a tela aí, professor Eric e doutor Pedro? Perfeito. Está dando para acompanhar. Perfeito. Clica em Amajari. Estão aqui os convênios. Eu vou só sumarizar aqui por quantidade do maior valor para o menor valor. E aí aqui nós temos, olha. Nós temos, por exemplo, o convênio 915.294, que está em execução para pavimentação asfáltica com calçadas, drenagem no município de Amajari. No município de Amajari, o que mais tem, se a gente descer a barra de rolagem aqui, é dinheiro que foi enviado ao município para asfalto, calçada e estradas vicinais. Então, eu concluo daqui que as vicinais de Amajari devem estar uma belezura, que as ruas estão todas asfaltadas, com calçada, tudo direitinho, porque com tanto dinheiro que tem aqui, não pode estar de outra forma. Eu acredito que pelo sorriso do doutor Pedro, às vezes não está bem assim, não. Então vamos lá, só para o povo entender. A população sabe que não está bem assim. Tá, então só para a população, para o povo entender. Esse convênio aqui de pavimentação asfáltica com calçada, drenagem no município de Amajari, ele vai destinar nos próximos meses, nos próximos dias, 23 milhões. Tá? Ainda não foi liberado nenhum valor. Se você descer aqui para baixo, pavimentação asfáltica, aqui, ó, pavimentação de ruas e avenidas, pavimentação asfáltica de ruas e avenidas, construção, aqui, cadê? Construção da feira de Amajari. Por exemplo, esse aqui, ó, pavimentação asfáltica com calçadas e meio-fio. Ele destinou, o mouse está aqui, ó, terminou em 2020, gastou 4 milhões. Então, eu entendo que, nesses últimos 2 anos, em Amajari, o que se mais tem é máquina na rua fazendo calçada e passando asfalto. Porque
quase 5 milhões é muito dinheiro. Agora, o que me chama a atenção é, não sei se é má fé, já vou dizendo, a gente aqui não é de lado A ou B, mas eu analiso esses dados aqui como se tivesse uma gestão que fosse eficaz. Quando a gente percebe aqui construção da feira no Amajari, cadê a feira do Amajari? Não tem feira no Amajari. E percebam que esse convênio, ele tinha início em 2021, deveria ter sido entregue até 31 de dezembro desse ano. E o valor dele é de 5 milhões. Então, não tem qualquer justificativa que prefeito ou prefeita de que houve problema disso, problema daquilo. A pessoa está na gestão do município para fazer gestão de forma eficaz. Tirar os entraves que aparecem no meio e fazer as coisas acontecer. Para isso ela foi contratada pelo povo. Então, praça tem que ter no município, feira tem que ter no município, escola tem que ter no município, unidade básica tem que ter no município, escolas tem que ter no município. Então, o prefeito tem que se rebolar junto com a classe política para que não falte essas 5 coisas. Feira, praça, unidade básica de saúde, escola e segurança. Tem que ter. E aí, se você clica aqui nesse convênio, como é que o povo denuncia que esse convênio não foi entregue? É só clicar aqui, ó, detalhar, descer aqui embaixo, marcar aqui, ó, o objeto desse convênio foi entregue? Não. O objeto desse convênio é compatível com o valor investido? Não. Não sou um robô. E enviar. Já fiz, a sua mensagem foi enviada com sucesso. Então é isso que a gente vai tentar ensinar ao povo do Amajari, de todos os municípios, como é que faz uma denúncia de uma suposta irregularidade. E o que o professor Eric levantou esses dias, uma tese, é de que, infelizmente, o político vai enrolando essa praça, essa feira que já era para ter sido entregue. De repente, o prefeito não entrega no prazo legal para ano que vem, não é isso, professor Eric? Ano eleitoral, começar a fazer. Bom, a esperança que a gente tem que pelo menos façam. Mas aí a gente vai para aquele ditado que o brasileiro tem memória curta e o roraimense parece que tem a memória muito mais curta ainda. Então, na cabeça desses políticos em si, é muito mais vantagem deixar para jogar todos os recursos que eram disponíveis com obras terem sido executadas durante os 4 anos, apenas no último ano do mandato, que é para passar visualmente aquela imagem, olha, aqui tem trabalho, aqui tem gestão, e tentar assegurar a manutenção, a continuidade deles. Essa é a realidade que a gente está vendo aí no Amajari, muito provavelmente encontraremos em todos os municípios que vamos abordar. Agora, Zé, a minha área de atuação profissional é na economia. Eu sei que além de ser formado, graduado em contabilidade, você também tem graduação na área de direito. Aí eu te faço uma pergunta. Isso não é caso explícito de prevaricação? Porque a partir do momento que o servidor público deixa de atuar para beneficiar outros que seriam a população, com interesses exclusos, que não seja da boa gestão da administração pública, não se caracteriza a prevaricação? Sim, sim. Mas então, infelizmente, prevaricação é esperteza em enganar o povo e deixar as obras para período eleitoral. A gente sabe que todos os governadores, a maioria dos governadores, dos prefeitos fazem isso. Porque se a prefeitura começa ano que vem, vamos supor, no Amajari, a fazer a feira, a fazer a praça, ela inventa qualquer justificativa, diz que foi muito difícil, mas que no próximo mandato vai dar certo, tanto que já está começando a construção da feira, da praça, e engana o povo, e o povo vota, e aí obras que eram para ser entregues no primeiro ano, deixa-se para o último novamente.
Você vê aqui, por exemplo, a construção da praça no município de Amajari. Mesma história. Era para ser entregue. Começou dia 31 de dezembro de 2021, era para ter término 28 de dezembro de 2023, no valor de 4.700.000. E eu pergunto para os colegas de Amajari, nem para o doutor Pedro, cadê o próprio colega vereador, que estava, com todo respeito a ele, que estava tá na nossa live, que ele possa nos dizer, cadê a praça de Amajari? Está sendo feito? Não está sendo feito? Aqui tem construção do complexo turístico na Vila do Tepequém. Vamos clicar aqui para ver como é que está. Também 4 milhões. Ou seja, se há investimento, professor Eric, em turismo, as pousadas, os hotéis, os restaurantes, vão ter pessoas consumindo. A hora que não tem investimento nesse complexo de turismo, eu tenho certeza que prejudica a nossa querida área do Tepequém. Então, a população do Amajari que está nos vendo, veja que grave, isso é um crime. Ter dinheiro para a construção do complexo turístico na Vila de Tepequém, que deveria ter sido iniciado e não foi iniciado ainda. E aí o que a gente faz? A gente clica, eu não vou clicar aqui para dizer que não foi feito. Aqui tem uma outra aqui, ó, construção de uma fábrica de laticínios com a aquisição de equipamentos. Então, todos esses dados, infelizmente, a nossa população não tem acesso. Mas somando todo esse dinheiro que deveria ter sido aplicado já no município de Amajari, soma 160 milhões. Por inépcia ou má vontade da prefeitura, desses 160 milhões, até hoje já foi liberado 55 milhões que já foi usado. E aí a gente fica, Eric, perplexo com tanto dinheiro que um pequeno município no norte do Brasil tem de dinheiro. E aí quando a gente vai para analisar as despesas, percebam aqui que está zero. E por que está zero? Porque quando a gente entra no portal de transparência da Prefeitura de Amajari, que está aqui, estou no site da Prefeitura de Amajari, clico em portal da transparência, clico em transparência, eu vou diminuir aqui a fonte, o zoom, que é para ficar melhor, que aqui dá para fazer. Cadê? Aqui, pronto. Clico em transparência, vou clicar aqui nesse primeiro, relatório resumido de execução orçamentária. Segundo bimestre, primeiro bimestre de 2023, vamos clicar aqui no primeiro bimestre de 2023, visualizar, não foi, visualizar, não foi, calma lá, visualizar, não foi. Olha o que acontece. Cadê os 5 princípios da administração pública? Publicidade, Oséias. Olha o que acontece, doutor Pedro. Não tem informação no portal de... Oséias, esse é o portal de transparência da prefeitura? Sim, senhor, está aqui no que site. No primeiro item de vários itens que existe, no primeiro que eu cliquei, deu Java. E aí é muito triste porque a gente vê a Câmara de Vereadores não cobrando transparência, porque isso aqui é inadmissível. A gente vê os órgãos de controle que deveriam estar analisando as obrigações municipais em ser transparente, não estão cobrando. A gente vê, resumindo a história, a classe política ela sabe que o povo não sabe quanto tem e ela sabe que se ela não der transparência do que ela gasta, quase nada ou pouca coisa vai acontecer.
Não é isso, professor Eric? Perfeito. Eu vou fazer um comentário e depois vamos pegar a opinião do doutor Pedro, porque é quem mora, quem vive essa realidade todos os dias. Mas, olha, Oséias, existe na economia um indicador que a gente chama de multiplicador keynesiano, que é justamente para abordar a efetividade da alocação dos recursos públicos e como que esses recursos voltam para a população. De uma maneira bem rasa, para as pessoas que estão nos acompanhando entenderem, eu vou pegar somente os convênios que você ressaltou aqui, que soma de valor liberado, você me corrija se eu estiver errado, 55 milhões. Isso, vou colocar aqui. Para que o multiplicador keynesiano identifique que aqueles investimentos tiverem eficiência, o retorno financeiro ele tem que ser 3,5 vezes superior ao valor investido. Então, já começa por aí. Então, você teria que ter passado para a população uma sensação de realização da ordem aí de 55 vezes 3 daria 150, 165 milhões. Seria o retorno que esse investimento público passaria para devolver para a população em forma de bem-estar, de qualidade de vida, daquela sensação que foi investido em si 3,5 vezes mais para a população, o ganho que deveria causar para a população. Aí, pasme, você dá a informação que esses valores estão disponíveis e não foram utilizados. Aí, novamente, eu falo e deixo até para o doutor identificar, e o provoco com essa questão da prevaricação. E que se a partir do ano que vem essas obras todas começarem como no estalar de dedos, num passe de mágica, ficou claro que estão praticando ali o príncipe de Nicolau Maquiavel, jogando para a torcida no ano de eleição para tentar assegurar a manutenção do mandato do atual gestor. Antes do doutor Pedro falar, eu vou passar aqui um vídeo que eu recebi que mostra como é que está a unidade básica de saúde do município de Amajari. E aí depois eu vou pedir a opinião do doutor Pedro. A gente sabe que dificilmente eu critico a área da saúde, porque tem médicos, tem enfermeiros, auxiliares de enfermagens, que são os anjos que estão ali dia a dia. Então, qualquer comentário que eu faça que atinja essas pessoas, eu evito de fazê-las. Perfeito. Mas o que nós vamos mostrar aqui é o descaso com um prédio público que deveria estar funcionando, levando atendimento. Como diz o ditado, a melhor forma de ter boa saúde é prevenindo, né? E esse material, esse vídeo, passou no portal do Alex Braga, do apresentador Sem Mordaça, e nós fizemos aqui só a edição para tirar as pessoas que ele mostrava no vídeo, para a gente mostrar só o prédio, as condições que estão no prédio. O vídeo eu acho que tem 6 minutos e assim que acabar o vídeo a gente volta a dividir a tela entre nós. O vídeo que eu vou mostrar é esse aqui, só um instante. A saúde pública é deixada de lado no município de Amajari. Unidades básicas de saúde abandonadas e uma população esquecida. As denúncias revelam que quem mora nas comunidades do município estão bem distante de contar com atendimento médico diário nestas localidades, como no PA Amajari, Comunidade Leão de Ouro e também na Bom Jesus. Locais onde o abandono revela o retrato de uma gestão que está de costas para a população. Localizada a quase 200 quilômetros de Boa Vista, vivem inúmeras famílias. Desassistidas, pessoas que escolheram a localidade para poderem viver da agricultura familiar e ter uma vida mais sossegada, longe do agito da cidade. Mas, conforme a Constituição Federal, o artigo 196,
A saúde é direito de todos, é dever do Estado e é garantido mediante políticas sociais, econômicas e que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por aqui essa lei não existe, ficou somente no livro, na Constituição. Após chegarmos no município de Amajari, percorremos mais 50 quilômetros, 55, até chegar aqui no PA Amajari. Após passarmos por uma estrada sem manutenção, uma estrada cheia de pedra, cheia de valeta, cheia de mato, enfim, chegamos aqui, ó, neste posto de saúde. Segundo informações, há 11 anos esse posto foi construído. Há 11 anos ele está aqui e nunca foi entregue aos moradores que vivem aqui no PA Amajari. Aqui vivem cerca de 100 famílias que escolheram aqui o PA para morar. Mas quando eles precisam ir ao médico, precisam urgente ser transferido daqui, receber qualquer auxílio médico, eles têm que ir para Boa Vista. Ou tem que acionar o SAMU que fica em Boa Vista. De lá eles vão acionar o SAMU que está em Amajari para vir fazer essa remoção aqui no PA Amajari. Gente, é complicada essa situação desses moradores. Olha só, um prédio foi construído, já se passaram 3 gestões praticamente, porque 11 anos. E essa última gestão que está agora também não fez conta de inaugurar, de fazer uma reforma, porque o prédio foi entregue, está aqui, foi aprontar o prédio. Mas está assim, né? Com o passar do tempo, ele acaba se deteriorando, precisando de pinturas, precisando que se conserte as telhas. Está fechado aqui, gente. Já tentamos falar com alguns moradores, mas aqui está aberta a janela. Eu pedi para o meu cinegrafista vir mostrar aqui. Olha só. Só falta ser entregue com certeza, né? Todo na cerâmica. A gente vai fazer um esforço, a gente vai entrar aqui, fazer a volta. Tem mato por todo canto. Olha, parece que já teve um dia aqui fechadura, mas alguém deve ter levado. Olha só, gente, com o passar do tempo, tudo acaba, né? Olha aí, descascando. E a gente vai entrar, gente, aqui no posto, né? Para mostrar a realidade para quem está acompanhando Sem Mordaça, desses moradores que vivem aqui no PA Amajari. Olha aí, do lado de dentro, a placa ali, Unidade Básica de Saúde, onde era para ter um acolhimento, acompanhamento da gestante do bebê, consulta odontológica, curativo, dispensação de medicamentos. Tudo isso aqui, ó, gente. 15 itens ali na placa é o que era para estar funcionando aqui nesta unidade básica do PA Amajari. Os banheiros aqui sem portas. Não tem mais portas. Ali a gente percebe que muito morcego já andou por aqui também, né? Fazendo uma visita. Olha, a gente acredita que aqui desse lado seriam os ambulatórios para atendimento médico, para atender a população ou para ser instalado o consultório odontológico. Mas, infelizmente, a UBS está assim, sendo consumida pelo tempo, né? Deteriorada pelo tempo. Aqui neste último cômodo, Ralph, pedi para o Ralph vir mostrar aqui, até o forro colocaram, né? Só que já começou a cair, portas jogadas ali no chão, tem local que não tem mais janela, a instalação elétrica chegou a ser feita, porque a gente percebe que aqui, ó, foi colocada uma lâmpada, porém já foi retirada, muito cocô aqui, ó, pelas paredes, caminho aqui de cupim, né? Então, jogado no lixo o dinheiro público,
um dinheiro investido aqui nesta unidade básica de saúde, um dinheiro gasto para que a população pudesse usufruir deste benefício que é ter um posto de saúde pertinho da sua casa, porém, está assim. Aqui, nessa sala aqui, que eu acredito que poderia ser um ambulatório também, né? A gente tem um banheiro aqui pronto, olha. Com o vaso, com a pia. Só a janela que já foi quebrada, mas aquilo ali com certeza é ação do tempo também. 11 anos, né? Sem nenhuma manutenção, sem o uso, só sendo deteriorado pelo tempo. Uma unidade básica aí que poderia estar atendendo mais de 100 famílias que vivem aqui no PA, escolheram esse local para morar, mas quando precisam de atendimento médico, tem que ir para Boa Vista ou para a sede do município, lá em Amajari. Olha o interessante que aqui até o exame preventivo do colo de útero era para ser realizado aqui, né? Aqui eu acho que seria uma enfermaria, né? Para cuidar das pessoas que talvez chegassem aqui com algum problema de saúde, precisassem ficar em observação médica, porque tem 2 janelas. Mas olha aqui a parede, gente. Já cheia de lodo, suja, como eu falei desde o início, sendo deteriorada, sendo perdida. Um prédio como esse, grande, cheio de sala aqui. Tem várias salas para atendimento odontológico, para sala de preventivo, para tudo. Para consulta para as mulheres grávidas fazerem o pré-natal, mas nada disso foi realizado, nada disso aconteceu e esse prédio aqui precisa ser entregue à população. Porque, segundo informações, o prédio está aqui, não está funcionando, mas tem funcionário recebendo. Então, percebam que, deixa eu colocar aqui o Pedro no meio. Isso é um assunto de saúde. A gente sabe que essa não é só a realidade do município de Amajari, que a maioria dos municípios brasileiros vivem esse dilema, esse problema que é causado pela corrupção. O que fazer, doutor Pedro, para que essas pessoas, principalmente do interior, que não têm condições de ir na capital, que às vezes não têm condições de ir na vila, na sede do município, possam ter aí o mínimo de dignidade no atendimento à saúde. E como a gente diz, a melhor saúde é a prevenção. E quando falta aí uma unidade de saúde, a gente vê que a prevenção não está sendo levada a sério. Sem dúvidas. É estarrecedor, né? Realmente, por um lado, preocupante, né? Quando a gente, embora a gente já saiba, eu conheço muito bem a realidade de saúde dessas regiões do Amajari, né? No caso aí foi falado o projeto Amajari, já trabalhei lá, conheço a realidade que não é muito diferente no Trairão, no Ametista, no Bom Jesus, assim também como nas comunidades indígenas, né? Que você não vai encontrar uma realidade muito diferente. É aviltante quando a gente vê os valores, principalmente nós que viemos e sabemos o valor do investimento dentro do empreendedorismo, dentro do capital privado. A gente fica realmente muito assustado, né, quando vê valores assim de 5 milhões. O que se dá para fazer com 5 milhões? A gente sabe que dá para fazer muita coisa com 5 milhões, principalmente se esse dinheiro for direcionado, porque dá para fazer muita coisa, dá. Mas para aqueles que pensam que é somente dinheiro que vai resolver o problema na saúde, esse é o exemplo. Dinheiro jogado no mato, né? Uma grande UBS, onde ali dentro não só deveria ter equipamentos, mas deveria ter um sistema de saúde em funcionamento, né? Não é só o exame, mas é todo um sistema. Aquilo ali
é a porta de entrada da comunidade, né? Então, a saúde, ela não adianta você jogar dinheiro na saúde se você não tem conhecimento sobre ela, se você não tem responsabilidade sobre ela. A saúde, ela tem, como você falou, com muita propriedade, ela requer prevenção, ela requer cuidados contínuos, entendeu? E como o Hélio falou muito também, não adianta chegar no último ano e sair fazendo mutirão de saúde, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, se nesses 4 anos não se cuidou nem se da porta de entrada. A gente vive uma realidade hoje dentro do município onde o profissional totalmente desvalorizado. Não se paga hoje ao agente comunitário de saúde, que é o profissional que entra na casa, entra na família, tem a sensibilidade do problema. Você chega para uma pessoa com pressão alta dentro de um hospital, vai ser dado remédio, mas o profissional, o agente comunitário de saúde, ele está dentro da casa, ele percebe os fatores que condicionam aquela pessoa que está subindo. E hoje esses profissionais eles estão tendo que comprar as suas balanças para tentar trabalhar. Não se paga hoje o piso que é constitucional, um piso já aprovado. Esse profissional hoje está trabalhando com um salário abaixo do piso que deveria ser pago. Mas a prefeitura é pequena, mas esses recursos são recursos federais, esses recursos são garantidos e são proporcionados. Então, por que esse profissional não está trabalhando de uma maneira valorizada dentro do município? Né? Nós temos que lembrar que não são só números. Na hora, essa saúde ele tem que chegar àquela criança que está mudando ali no PA Amajari. Aquela criança que tem que se desenvolver ali. Aquela criança que, se por acaso houver um pequeno problema no crescimento dela, no ganho de peso, ele tem que ser identificado ali mesmo. Ele não tem que ir para o Harvard, nem ele tem que ser identificado ali mesmo. E, por outro lado, vejo com grande satisfação, porque hoje em dia nós temos a possibilidade da informação, de transmitir essa informação e mostrar para as pessoas que pode ser diferente, que os valores eles podem ser utilizados realmente em proveito da melhoria da qualidade de vida da população que merece esse, né? E eu fico muito satisfeito, por um outro lado, por saber que o futuro pode ser melhor, que basta que a população perceba que essas ações que estão sendo feitas, como na noite de hoje, são ações que são libertadoras, que as pessoas vão saber como escolher melhor os seus representantes. Saber que dinheiro não nasce em árvore. Se está dando dinheiro, ele vai pegar depois. Essas são as ações necessárias. O dinheiro está aí. Então, basta a gente fazer as escolhas corretas. Sim. E nós tivemos um outro problema que tem não só no estado, mas principalmente no interior, é a nossa internet. Nós demos uma caída no Instagram e no Facebook, mas nós estamos ao vivo no YouTube. E depois esse nosso podcast ele fica gravado tanto no Instagram como no Facebook para as pessoas assistirem sem a interrupção causada pela internet. E é triste esse cenário, hein, professor? É desolador, né? Agora você vê a tristeza que o doutor Pedro comunica isso, porque ele vivencia essa realidade todos os dias. E como você bem ressaltou, Zéias, o profissional da saúde não é o responsável por essas condições. Ele anseia, primeiro, um rendimento digno, proporcional à sua atividade. Como o doutor Pedro falou, é lei e tem recurso específico para isso, assim como a educação. A saúde também tem recurso assegurado pela Constituição. Então, no mínimo piso tem que ser pago. E não precisaria ficar preso, doutor, no piso federal. O município, se tem uma política de valorização do profissional,
das pessoas, ele tem autonomia de colocar um pagamento até acima, né? Então, você vê o fator estimulante para as pessoas ter um rendimento digno, ter boas condições de trabalho. E, infelizmente, não é isso que a matéria identificou e os relatos que o doutor Pedro trouxe aqui para a gente. E causa tristeza, mas também, ao mesmo tempo, a gente enaltece os profissionais de saúde que, mesmo com todas essas dificuldades, estão ali em campo, né, levando melhores condições para a população. É isso mesmo. E aí tem sempre, para a gente não ficar aqui só falando de coisa ruim, tem sempre os que vão continuar defendendo aquela obra, a prefeitura, ele nunca né? acabou. Aí não pode Os remédios da UPA ele não comprou. A merenda das escolas tudo faltando. Mas tem aqueles que sempre ficam babando. Mas tem aqueles que prefeito, ele desvia a verba, mas é meu prefeito. De 4 em 4 anos ele é eleito. É só um show na praça e o povo tá satisfeito. Esse é meu prefeito, esse é meu prefeito. Pode falar o que quiser, mas ele é meu prefeito. Esse é meu prefeito, esse é meu prefeito. Pode falar o que quiser, mas ele é meu prefeito. Chama! Ei, prefeito, não esquece do pix do babão não, senão ele vai queimar nós. Então a gente percebe que essa também é uma realidade dos municípios, né? Às vezes o oba-oba acaba superando a falta de gestão, né? Osés, mas para ter o show na praça, que a música aí descrever essa praça tem que surgir. Praça, né? Tem que fazer essa praça, né? O dinheiro até agora. É verdade. Complicado, hein, doutor? Complicado. Mas a gente sabe que o dinheiro tem. Então a praça pode existir, na verdade. Basta a gente querer cobrar, fiscalizar e escolher, né? Além de a gente ver que não fizeram um complexo turístico lá do Tepequém, porque dinheiro teve para fazer, tempo teve para fazer. Como é que está a estrada de acesso, doutor Pedro? De Boa Vista até o Tepequém, para quem quer aí passar um fim de semana, curtir uma cachoeira. O próprio Réveillon, né, Osés? Final do ano. Corre risco de quebrar o carro ou não? Olha, infelizmente, a estrada ela passou assim por um processo de deterioração muito grande, assistida pelas autoridades competentes, que deveriam ter competência sobre o caso, assistida aplaudindo, né? Porque não houve nenhuma manifestação, não se ouve falar. Realmente há um lamento, mas um lamento para quem é empreendedor é muito mais que um lamento, é uma derrota, né? Para quem está investindo no turismo, no Tepequém, a esse momento a gente esperava que a coisa estaria muito melhor. E hoje, realmente, a despeito do que se achava, a estrada está em condições muito ruins, principalmente um trecho específico na saída da cidade e em alguns outros pontos, né? Infelizmente, a qualidade do serviço não é tão legal. Você vê serviços que foram entregues recentemente, né? Com muitos buracos, já muito novos, parecendo serviços antigos. E poderia estar muito melhor. A gente espera que um dia o turismo seja levado a sério no estado de Roraima e no município de Amajari, que tem todo o potencial para que esse turismo aconteça, tanto no Tepequém como em outros milhares de recantos que o município oferece. Bacana. Nós recebemos algumas mensagens, entre elas estão dizendo aqui um assunto tão importante, deveriam divulgar mais a live. É que esse é o primeiro episódio, os nossos recursos são poucos, né? A gente não tem poder financeiro de ficar impulsionando e gerar
engajamento, até porque esse tipo de assunto não é de interesse, principalmente da classe política, de que ele seja divulgado, né? Mas a gente sabe que pessoas do bem estão voltando seus olhos para a política, estão começando a querer participar. E aí aqui tem um colega dizendo que dinheiro a gente está vendo que tem. Cadê o dinheiro? Falta gestão. Tem várias mensagens que depois a gente vai responder aqui a cada uma. Eu, dentre tantas atividades que desenvolvo, agora também sou pai, e sou um pai dedicado. Parabéns, Oséias. Rafaelzinho tem 2 meses, é uma fofura. E não deixo faltar tempo para a gente falar de política. Digo que estou porque é temporário, eu estou presidente do diretório estadual do Partido Novo, que tem figuras como o Deltan Dallagnol, Marcel Van Hatten, o senador Girão e várias grandes mulheres que tem no partido. Governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Romeu Zema, que é a referência em gestão. Nós temos hoje, doutor Pedro, o senhor que está participando pela primeira vez, um grupo onde a gente ensina os jovens como fiscalizar aquelas placas verdinhas que a gente encontra ao longo da estrada, nas cidades, e ensina as pessoas a fazer auditoria e a como denunciar. E se as pessoas que estão nos vendo hoje tiverem interesse em fazer o curso, nós vamos deixar depois em algum lugar do vídeo o Instituto Libertas. É o instituto do qual eu e o professor Eric a gente faz parte, que tem cursos de formação política, curso esse que lhe ensina a ter acesso a esses números que nós mostramos hoje, a como fiscalizar, a como até saber se expressar, falar. Então eu convido a todos vocês que estão nos vendo hoje a fazer esses cursos, e não é só no nosso Instituto Libertas, que é vinculado ao Partido Novo, que você encontra esses cursos. Renova BR tem, e vários outros institutos têm vários cursos de formação política. Mas fica aqui o meu convite, como presidente do Diretório Estadual, para que, se essas imagens, se tudo isso que você viu hoje lhe causa indignação, eu brinco com o professor Eric numa frase que nós temos: saia da indignação para a ação, venha fazer parte do Partido Novo. Eu não quero fazer parte de partido nenhum, faça os cursos. Eu não quero fazer curso nenhum. Acompanhe nossos podcasts que aqui a gente mostra. Só não pode me dizer que vai continuar votando nos mesmos grupos políticos, porque aí vai ficar feio. Porque a gente vê, professor Érico, que essa unidade básica de saúde de Amajari já está há 3 gestões, há 11 anos, daquela forma. Isso significa que, infelizmente, o povo do Amajari tem votado errado por 3 eleições. Porque se tivesse colocado alguém sério, essa unidade básica de saúde já estaria pronta. Nós temos o doutor Pedro, que é empreendedor, é médico no Amajari. Nos próximos dias ou meses, nós vamos visitar os empresários, nós vamos visitar os estudantes, para entender se o povo de Amajari quer mudança, e nós estamos dispostos a participar dessa mudança para o bem do povo de Amajari. Nós já estamos chegando ao final do nosso podcast, e nós vamos ter também, para encerrar, o momento minhoca, quem é da terra também toca. Legal, legal. E nós vamos aqui daqui a pouquinho botar um clipe de um artista roraimense para finalizar a nossa live. E aí eu peço as considerações finais do professor Eric, depois do doutor Pedro, para a gente finalizar aí o nosso podcast. Cadê o dinheiro? Perfeito, Oséias. Mais uma vez agradeço pelo espaço, pelo convite. Vou até colocar a imagem de fundo aqui, que me senti enaltecido em participar. Aquelas pessoas que entendem que não teve uma divulgação mais ampla,
e a gente também entende isso, mas já pelas limitações, como você bem ressaltou aí, de recursos. Mas conforme o engajamento dessas pessoas, já que esse aqui é o primeiro episódio, e toda segunda-feira nós vamos abordar algum município ou região diferente do nosso estado de Roraima e mostrar que muitas vezes os problemas se repetem. Mas só para finalizar, você quando analisa que a saúde não tem atenção, que o ponto forte do Amajari é a pecuária, entre o APL, o Arranjo Produtivo Legal, e lá não foi implantada o beneficiamento do leite, não é verdade? Você ressaltou que não foi implantada a unidade de beneficiamento do leite. Outro ponto forte do Amajari é o turismo. E os 5 milhões, o próximo a isso, que era para ter sido investido, não foi? Então eu pergunto para a população do Amajari, o que é prioridade? O que é prioridade aí? Se a prioridade não é a saúde. Que não seja a boca de urna. E se a prioridade for a boca de urna, não adianta vir com desculpa que agora acreditou que ia ser diferente, porque a gente já sabe que tudo que é ofertado vantagem financeira já está dizendo que está comprando e pagando e não reclame depois. Não é verdade? Então eu deixo esse alerta aí para vocês, todos do Amajari e para o estado de Roraima que está nos acompanhando, o que é prioridade. Obrigado, Oséias. Grande abraço, professor. Abraço. Olha, queria agradecer demais a oportunidade de estar participando com vocês dessa estreia, né? Toda estreia gera um certo nervosismo, e eu também sou um estreante, não um estreante na vida pública, né? Mas um estreante na vida partidária. E como falei num vídeo que eu mandei para toda a população do Amajari, hoje eu sinto ainda a vontade de falar que eu convido com muito orgulho, né, a população do Amajari a se filiar ao Partido Novo, a procurar as boas práticas da política, porque somente elas poderão libertar, né? As velhas práticas são práticas viciadas, são práticas que não existe mágica. Se o dinheiro ele vem, ele vai ter que retornar. E aí o indicador keynesiano não vai ser diferente, vai retornar em 3, 4 vezes mais, né? Mas aí já não é para a população, e sim para o bolso do gestor, né? Nós não podemos simplesmente querer a mudança por querer a mudança. Nós queremos a mudança para abolir as velhas práticas, para instituir uma política eficiente que possibilite aos nossos filhos e às nossas famílias terem uma vida decente através do trabalho que nós desempenhamos no dia a dia. Muito obrigado. Foi um prazer enorme ter essa oportunidade aqui. Espero que o povo do Amajari tenha oportunidade de acompanhar, de ver e passar a acompanhar um pouco mais a política, faça esses cursos, não deixe de aproveitar essas oportunidades, pois o futuro começa aqui, em programas como esse, em bate-papos como esse. Isso acrescenta, isso edifica. Muito obrigado. Bacana. Eu e o professor Eric vamos fazer um vídeo saindo de Boa Vista, rumo a Tepequém, e vamos filmar os percalços pela estrada, e uma hora a gente vai postar aqui nas redes sociais. Não vamos dizer quando vamos, até para evitar que o inimigo faça algo contra a gente. Não esquece de levar um caniço para pescar, sabe? Porque tem buraco que está dando para pescar até tambaqui. Tá. Aí nós temos um personagem que vai entrar nesse vídeo, e se tiver buraco, ele vai tentar pular os buracos. Se não conseguir pular, ele vai cair dentro do buraco. E nós vamos depois mostrar isso. E aí, para finalizar, professor Eric, quem você acha que nós vamos ter aqui hoje no Momento Minhoca? Quem é da terra também toca. Eu não vou cometer a gafe de citar algum nome e cometer algum erro, mas certamente... Você não vai cometer gafe, porque se não for esse nome, vai ser o nome da próxima segunda. Fique tranquilo. Parazinho? Não. Parazinho não é cantor.
Doutor Pedro, um cantor roraimense aí. Olha, eu sou particularmente apaixonado pela cultura roraimense, sabe? Desde do movimento Roraimeira. Tem um que canta Cruviano. Depois, as novas... Neuber. Os novos Neuber intérpretes. Show. Vai não passar hoje. Show, Eliakim, Zeca Preto, Euterpe. E aí a gente... Inclusive, a gente vai falar de uma série de outros que para falar de um preferido, realmente eu sou apaixonado O demais. doutor tem bom gosto, viu? Excelente nome, doutor. Aqui nesse vídeo que nós vamos mostrar hoje, é o Cruviana com a participação do Zeca Preto, inclusive. Olha que legal. Então, depois o professor Eric também, nas horas vagas, ele é DJ. A gente pode depois nos reunir para fazer aí um podcast de assuntos alegres que também são necessários, né? Sem dúvida. Então, vamos lá, vai iniciar aqui. Momento Minhoca. Momento Minhoca. Cadê? Calma lá. Quem é da terra também toca. Não saiam daí, por favor. Está aqui, ó. Especial de fim de ano, Zeca Preto e Neuber Show em 1992. Muito prazer, estou aqui pra dizer que canto pra minha aldeia, sou parte da teia da aranha solta. E como o rio que me banha e que te manha é branco do mesmo trigo, eu sou o cio da tribo e posso até fecundar. Muito prazer, estou aqui pra dizer que canto pra minha aldeia, sou parte da teia da aranha solta. E como o rio que me banha e que te manha é branco do mesmo trigo, eu sou o cio da tribo e posso até fecundar. Meu chipeco, carne seca, te foca, minha lambuda queima e te sopa. Teu café na rede, mica patiana, tua tez microviana. Meu chipeco, carne seca, te provoca, minha lambuda queima e te sopa. Teu café na rede, mica patiana, tua tez microviana. Muito prazer, estou aqui pra dizer que canto pra minha aldeia, sou parte da teia da aranha sopa. E como o rio que me banha e que te manha é branco do mesmo trigo, eu sou o cio da tribo e posso até fecundar. Meu chipeco, carne seca, te provoca, minha lamburida queima e te sopa. Teu café na rede, mica pitiana, tua tez microviana. Meu chipeco, carne seca, te provoca, minha lamburida queima e te sopa. Teu café na rede, mica pitiana, tua tez microviana. Muito prazer.